Ricardo Oliveira, para muitos, o pastor Ricardo Oliveira, para outros, o ídolo da seleção brasileira, do Santos, do Atlético Mineiro, mas eu quero voltar um pouco aqui na história, o pequeno Ricardo, que começou, o menino do Carandiru, que começou num projeto social e hoje fez história para todos aqueles que acreditam no futebol. O futebol ele é um esporte libertador, transformador, que gera oportunidades, que resgata jovens de um contexto difícil, projeta eles para um futuro promissor. Eu sou um fruto do futebol, sempre falo isso daí. É uma alegria imensa poder estar vivendo um sonho de menino e poder também ser estímulo para outros que estão sonhando, né? Mesmo vivendo em contextos tão difíceis como o que eu cresci, o futebol ele tem essa força e é por isso que nós precisamos apoiar os projetos sociais, é por isso que nós precisamos abraçar as crianças, ser uma palavra em meio a tantas as dificuldades que a gente sabe que o jovem enfrenta, que as crianças enfrentam, mas eu feliz e honrado de poder ser um estímulo positivo para os jovens. E como que fica o coração quando você vê um jovem se espelhando no Ricardo Oliveira, que também já se espelhou em muitos no futebol? Você é um homem de fé, ter aquele contato com Deus é uma satisfação. E como contribuir ou retribuir a esses jovens que sonham também em ser um Ricardo Oliveira? Eu todas as vezes que isso acontece comigo, eu me vejo neles, né? Porque hoje eu estou aqui com o Marcelinho, Paulo Sérgio, o Amoroso. São caras que eu, sem sombra de dúvida, eu me espelhei neles, vendo esses caras brilhando dentro do campo. O Marcelinho, um deles, na época de Corinthians, eu gritei muito o nome dele. Então eu acho que isso é bacana, o futebol ele te proporciona isso, né? Para aqueles que estão assistindo, jovens que acham que nunca vão conseguir, que as coisas não vão mudar, que ninguém enxerga. O sonho unido à fé move a mão de Deus para nos abençoar, né? Deus ele é doador de sonhos, Deus ele dá sonho aos homens, né? A fé ela honra a Deus e Deus honra a fé. Quando eu encontrei Deus, as coisas para mim fizeram todo sentido. Não pelo fato de ter conquistado o que eu conquistei, não estou falando isso que você vai ter um encontro com Deus e aí a partir daí como uma ação de mágica as coisas vão mudar. Não, mas aí você vai encontrar força, persistência, fé, determinação para você não desistir dos seus sonhos, né? Então eu acho que é muito legal eu ver as pessoas se espelhando em mim, as crianças se espelhando em mim e o meu conselho é que elas continuem sonhando. O sonho ele é o agente motivador do ser humano. Eu acho que no dia que a gente levantar e não ter sonhos, que você projetar um futuro, a vida não vai fazer muito sentido para você, você vai ficar preso sempre no seu passado. De repente o contexto que você está vivendo ele vai te sufocar e você não vai conseguir atingir novas fases na sua vida. Eu acredito que unindo isso com Deus, a gente encontra fé e ânimo para a gente superar as dificuldades que a gente vive hoje. Ricardo Oliveira, do Carandiru, para o pai Ricardo Oliveira, pastor, para o Palácio. É isso aí, é verdade. E aí a gente conclui essa obra maravilhosa, que é o meu livro, que conta a história do menino sonhador lá no Carandiru, de todas as dificuldades que eu passei, mas baseado na fé, na perseverança, na determinação, na motivação, numa base familiar, numa educação ímpar que eu recebi da minha mãe. Não falo muito do meu pai porque eu perdi com 8 anos, mas a memória ela é muito boa, os flashbacks de quando ele chegava em casa. Minha mãe me educou de uma forma ímpar, então eu levo isso para mim, hoje transmito aos meus filhos e a todos quantos eu tenho a oportunidade de conviver e ter um contato. É isso aí, Ricardo Oliveira, e você vai acompanhar ele fazendo alguns gols aqui também no Jogo Amigos do Marcos Assunção.